Pronto. Podemos iniciar, professor. Podemos? Então, muito bem. Muito boa noite. Muito boa noite para todo mundo que está participando com a gente aí. Foi uma surpresa quando recentissimamente a Ilime entrou em contato comigo, fazendo aí o convite, e me fez lembrar com muita satisfação de quando eu estive com vocês naqueles bons tempos do presencial. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça, a impressão que eu tenho é que o ano 2019 aconteceu há uns 180 anos atrás. A impressão que eu tenho é que parece que o tempo parou. O tempo parou e não sai. A gente está preso e o tempo não sai de jeito nenhum. Que saudade daquele tempo, né? Agora a gente só pode esperar que a situação normalize, né? E quem sabe eu posso estar uma vez mais com vocês no presencial aí na bela Campo Grande. Muito bem. Vamos, então, à proposta que a Ailine me apresentou, comentar. Ela falou sobre personagens bíblicos e me deixou livre para escolher. E eu pensei em Barnabé. Eu pretendo explicar as razões pelas quais, né, de tantos que a Bíblia fala, tantos, por que Barnabé e não qualquer outro? À medida que eu fizer aqui a exposição, o comentário com vocês, eu espero que isso fique claro. E eu vou fazer aqui o seguinte, não é uma palestra, vou falar, vou comentar alguma coisa do que a Bíblia fala a respeito de Barnabé. E aí eu acredito que a gente deve ter um tempo depois para diálogo, né? Espero que para ser uma aula de verdade, né? Para não ficar só no meu monólogo aqui, né? De jeito nenhum. Barnabé, né? Em grego é Barnabás, oxítono. Engraçado que em inglês ficou igualzinho no grego, com a diferença que mudou a sílaba tônica, né? Em inglês passou para proparoxítona, aí vira Barnabas, né? E em português passou como Barnabé. Ele é muito citado no Novo Testamento, muito citado, cerca de 33 vezes, não é pouco. A pessoa, para ser citada tantas vezes assim, algum motivo tem. E aí a primeira pergunta, né, pergunta óbvia que a gente tem que fazer é: quem foi Barnabé? Tá? E nós temos alguns detalhes a respeito dele que eu pretendo compartilhar com vocês. Antes, porém, deixa eu começar fazendo uma observação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, não sei se vocês já prestaram atenção no fato que é o seguinte: quando a Bíblia apresenta seus personagens, a Bíblia não, entre aspas, não doura a pílula. Em outras palavras, a Bíblia não apresenta retrato idealizado de ninguém. Muito pelo contrário, né? Erros e situações que chegam a ser grotescas são apresentadas da maneira mais aberta, mais explícita. Né? Me permito repetir, não existe nenhuma descrição idealizada. Aliás, acho que tem uma só, acho que só tem uma exceção para isso, que é Davi no livro de Crônicas. Davi no livro de Crônicas é bem diferente do Davi do livro de Samuel. Né? Em Crônicas é um tanto idealizado, mas é uma exceção, porque no geral a Bíblia apresenta as pessoas como elas são. Né? Antigamente passava no Fantástico um quadro, né, baseado em textos do Nelson Rodrigues, né, A Vida Como Ela É. A Bíblia apresenta o humano como ele é, o homem, a mulher como são. Né? Então não tem idealização. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Barnabé é surpreendente. Eu acabei de falar aqui que ele é citado cerca de 33 vezes, né? Muita coisa. Não tem nenhuma referência negativa. Isso é surpreendente.
Simplesmente surpreendente. Né? Grandes heróis da fé, famosos, que a gente ouve falar tanto, né? Abraão, por exemplo, né? Moisés, falhas até de caráter, né? A Bíblia não esconde. Agora, em Barnabé, todas as referências a ele são positivas. Né? E de uma pessoa que, apesar que a Bíblia fala tanto, o Novo Testamento menciona tantas vezes, geralmente ele não é citado. Geralmente Barnabé não é tema de sermão. Geralmente Barnabé não é comentado. Né? Por exemplo, eu não me lembro de ter encontrado alguma vez alguém que tivesse dado o nome de Barnabé ao seu filho. É uma pessoa tão importante na Bíblia. Né? Eu não sei se porque Barnabé é um comediante aí da cultura popular brasileira, e algumas piadas que talvez alguns poderão achar inconvenientes, então não sei se querendo evitar esse tipo de associação, sei lá, eu não sei qual é a razão para isso. Né? Mas fato é que é uma figura extremamente importante, uma figura estratégica no cristianismo nascente, né? Como a gente vai ver aqui. Começar pelo nome dele. De cara, né? Barnabé não é o nome dele. Não é. Uai, né? Não, não, não é. Barnabé é um apelido que foi dado para ele. O nome dele é José. Isso é o que Lucas em Atos nos diz. José é o nome dele. Atos capítulo 4 vai falar. Ele é José, né? Yosef, né? Em hebraico, homenagem a José, filho de Jacó. José, marido de Maria, também é homenagem a José, filho de Jacó. Os apóstolos dão a ele o apelido de Barnabé. B-A-R, Bar, né, em aramaico significa filho, filho de. Né? Nabi, Nabá, aí pode significar, Nabi pode ser o profeta, em hebraico, Nabi, mas pode significar também mensagem. Portanto, a Almeida Revista e Atualizada traduz Barnabé como filho da exortação. Filho da exortação. Isso a gente vê em Atos capítulo 4. Eu nunca entendi isso, filho da exortação, a vida inteira, não vi sentido. Como é que pode ser filho da exortação? Aí, com todo respeito, eu acho que a tradução aí não ficou das melhores. Né? Porque exortar, né, no português contemporâneo, dá a ideia de zangar, repreender, chamar atenção. Mas não é esse o sentido, tá, do termo grego que Almeida traduziu como exortação. Né? No grego, é filho, a ideia, a palavra que aparece no grego, para traduzir o aramaico, tentem acompanhar o raciocínio, eu espero que eu não esteja sendo confuso aqui agora. Barnabá, né, em hebraico, ou aramaico, perdão, filho do anúncio do profeta. E o profeta dá um anúncio, muitas vezes, que vai ser de ânimo, de uma exortação positiva. Eu acho que é por isso que eles colocaram exortação na Almeida Revista Atualizada. A exortação no sentido... exortação pode ser zangar, repreender, mas pode ser também uma palavra que dá ânimo. E eu entendo que este é exatamente o sentido do apelido que deram para ele. Né? Porque em grego, parakaleo, que é a mesma raiz de paráclitos, que é a palavra que no Evangelho de João é usada para se referir ao Espírito Santo. E o que significa paráclitos? Significa o seguinte, quem está ao lado de, para ajudar. O de paráclitos, parakaleo, que é no grego, de Lucas capítulo 4, exortação é a tradução em português. Esse para é o mesmo que aparece na palavra em português, paralelo. Paralelo está do lado do outro, né? As minhas mãos estão aqui em paralelo, uma na mesma linha da outra. Então, se eu fosse traduzir esse texto, eu colocaria assim, filho, alguma coisa como filho da solidariedade. Seria uma tradução interpretativa, né? Filho da ajuda, filho do auxílio. Ou seja, Barnabé é aquele que ajuda. A ideia é essa. Vamos direto aos finalmente. Barnabé é aquele que é solidário.
Barnabé é aquele que é parceiro, é aquele que é companheiro, que se coloca ao lado de alguém, para quê? Para ajudar. Tá? Ele não atravanca o caminho de ninguém, muito pelo contrário, ele abre portas, e é isso que a gente vai ver que o Barnabé faz. Tá? Ele está sempre abrindo portas, construindo pontes, derrubando muros. E os apóstolos lá, quando inventaram esse apelido de Barnabá, filho dessa mensagem que ajuda, acertaram em cheio. Né? Eles foram felizes, porque combina com os relatos, né, das atitudes dele que a gente vê. Filho da ajuda. Né? Aquele que se coloca ao lado de alguém para ajudar. Atos capítulo 4 vai dizer que ele é um judeu da diáspora. O que significa isso? Diáspora é a dispersão. Tá? Havia judeus, na época do Novo Testamento, na terra de Israel, tá? Na Judéia, né? Os romanos que chamavam Israel de Judéia. Judéia é país dos judeus. Né? Mas havia judeus espalhados também, para tudo quanto é lado, naquela bacia do Mediterrâneo. Né? Norte da África, sul da Europa, a Ásia Menor, né, que corresponde à Turquia atual. A judeusada estava espalhada por toda essa região aí. Um desses lugares é a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Né? O Barnabé era de lá. Então ele é um judeu que não nasceu em Israel. Né? Ele é cipriota de nascimento. Só abrindo um parêntese aqui, a ilha de Chipre é predominantemente cristã da Igreja Ortodoxa Grega. Né? E eles têm lá São Barnabé, é o patrono do país. Bom, fechado parênteses aqui, porque ele era de lá, né? Cipriota. Muito bem. O texto de Atos vai dizer que ele é filho de uma família de gente com condição, gente com recurso. Ele tem recursos financeiros, tem posses. E o livro de Atos, né, é muito interessante que o capítulo 4 vai fazer uma descrição de como as comunidades cristãs viviam, né, em Jerusalém, como eles viviam. Então, ninguém, eu estou lendo aqui agora o final do capítulo 4 de Atos, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E aí depois, olha só o que vai dizer, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Aí na sequência imediata, diz assim, José, olha, o nome dele é José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que na verdade é um apelido, vulgo, Barnabá, já expliquei o que significa, que quer dizer filho da exortação, me permito repetir, eu traduziria como filho da solidariedade, essa seria a tradução que eu faria. Levita, judeu natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A narrativa imediatamente seguinte, que eu não vou ler aqui, é muito triste, que é de Ananias e Safira, que fazem a mesma coisa, mas não inteiramente. Eles vendem por um valor X, falam que a venda tinha sido por Y, ficam com um tanto para eles, e, enfim, é um contraste. Quando o texto coloca a atitude de Barnabé e, na sequência, a de Ananias e Safira, está contrastando duas atitudes. Né? E como Barnabé agiu, Ananias e Safira agiu muito diferente. E a atitude positiva, evidentemente, né? Claro, foi a de Barnabé. Depois, nós vamos encontrar Barnabé em um momento muito dramático e decisivo, e eu vou repetir uma palavra que eu disse minutos atrás, né? Estratégico. O capítulo 9 vai trazer o primeiro relato, que aparece 3 vezes em Atos, do encontro de Saulo de Tarso com o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Né? A gente está acostumado a falar conversão, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não, porque seria uma fuga do tema, mas, na verdade, foi um encontro que absolutamente inesperado, já disse aqui, que Saulo tem com o ressuscitado,
E ele vai fazer referência a isso depois quando escreve aos Coríntios. Só que ninguém acredita nele, né? Porque ele fala que se encontrou com aquele cujos seguidores ele perseguia. Ninguém o leva a sério. A única pessoa que acreditou e que se colocou ao lado, estou lembrando do Paracaléu, para ao lado de, para quê? Para ajudar a abrir portas, construir pontes, derrubar muros. Barnabé, esse é o significado do nome dele, é o José Barnabé, o nome dele completo, né? José Barnabé. O único que aposta em Paulo. Saulo, né? Só mais tarde que ele vai ser chamado de Paulo. É o único que aposta em Saulo. É o único que se coloca ao lado dele e diz: eu acredito no que ele está falando. Ninguém teve coragem de fazer isso. E a gente até entende a desconfiança dos outros, né? Dá para entender. Do nada, esse camarada até ontem estava perseguindo os seguidores de Jesus. Agora, do nada, sem mais nem menos, uma hora para outra, ele aparece falando que é seguidor de Jesus também. O que ele acha que a gente é? Ele acha que a gente é retardado? Ele não, será que ele não percebe que a gente não vai desconfiar desse golpe que ele está querendo dar na gente? Se alguém pensasse assim, a gente até entender. Mas Barnabé, ele pensa diferente, ele se coloca do lado de Saulo, coisa que ninguém teve coragem de fazer, e diz: eu ponho minha mão no fogo por ele. Ele está falando, eu acredito. Bom, a gente sabe tudo que aconteceu depois, né? Toda a trajetória de Paulo, agora vai ser Paulo, né? Não mais Saulo, quando ele parte para as viagens missionárias, que Saulo, né, é um nome hebraico de origem. Como ele é cidadão romano e vai viajar pelo mundo, ele prefere usar Paulus, né, que é um nome de origem latina, né, seria a estratégia de comunicação que ele emprega. E tudo que isso significou para o desenvolvimento do cristianismo nascente. Humanamente falando, isso aconteceu por causa de Barnabé. Humanamente falando. É claro que tem a providência divina atuando nos bastidores, né? Vamos dizer assim. Mas quem foi o agente humano para que tal acontecesse? Barnabé. Barnabé. Não foi nenhuma outra pessoa, a não ser Barnabé. Então, vejam, vão vendo aí, vão seguindo, né, ponto a ponto, conforme eu estou colocando para vocês aqui, a importância, né, estratégica que Barnabé desempenhou no cristianismo nascente. Tá? E ele sai, vai acompanhar Saulo na viagem missionária, viagens missionárias de Saulo. Só que antes disso, capítulo 11 de Atos, capítulo 11, há uma descrição de Barnabé, que seria bom se fosse a descrição de cada um de nós aqui. Capítulo 11, Barnabé é descrito como sendo homem bom, 11, 24, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que descrição mais bonita essa. Aqui não diz era um homem rico, muito embora ele fosse. Mas ele, isso não entra aqui agora, no capítulo 11. Homem bom, caráter bom, pessoa boa, cheio do Espírito Santo e de fé. Por isso que eu falei com a Eline, né, para aproveitar a rima em português, né, Barnabé, homem de fé, porque ele era mesmo, o Lucas diz isso aqui, né, a respeito dele. E tudo que a gente vai ver dele vai comprovar essa descrição. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. No capítulo 13, nós vamos encontrá-lo novamente, numa das descrições que eu acho, particularmente, eu acho das mais belas de uma igreja no Novo Testamento. Na verdade, eu diria a mais bela. A mais bela. Olha só, capítulo 13, eu vou ler aqui os primeiros versículos. Havia na igreja de Antioquia da Síria, está lá até hoje, né? Mais de 2.000 anos depois, a cidade com o mesmo nome, Antioquia, profetas e mestres. Daqui a pouco eu quero comentar isso com vocês aqui. A ordem das palavras que Lucas usa não é aleatória. Muito pelo contrário.
profetas e mestres. Olha o primeiro da fila, Barnabé. Para pensar, por que ele é o primeiro a ser citado? Motivo para isso tem. Aí depois segue. Simeão, por sobrenome Níger, negro, então ele é um africano ao sul do deserto Saara, negro. Lúcio de Cirene. Cirene é a Líbia atual, então ele é africano também, mas um africano não negro, né? Os africanos ao norte do deserto Saara não são negros. Parece um brasileiro, né? Falar que é brasileiro dá para acreditar. Só pode abrir a boca que a gente vai ver que não sabe falar português. Mas, enfim, a aparência física parece um brasileiro mediano. Pele morena, cabelo preto, olho castanho, enfim. Manaém Colasso de Herodes, quer dizer que era um judeu de Jerusalém, judeu de Israel. E o último a ser citado, Saulo. Prestem atenção. Barnabé é o primeiro a ser citado, Saulo é o último. Acompanhe, então, essa sequência. Mas vamos voltar ao versículo primeiro. Profetas e mestres. Profetas e mestres. Eu falei aqui para vocês minutos atrás, né? Que o Nabá também pode ser Nabi, que é profeta em hebraico. Em aramaico vai ser a mesma palavra. Profetas e mestres é uma combinação absolutamente improvável. Tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Porque o profeta costuma ter um determinado tipo de atitude e o mestre outra. Um está para um lado, outro está para o outro. Se o profeta tem a palavra de exortação que pode ser de ânimo, de esperança, e tem mesmo, mas muitas vezes ele tem aquela palavra desagradável de ser ouvida porque é de denúncia de erro, denúncia de pecado. O Antigo Testamento deixa isso muito claro, né? Como que por isso os profetas muitas vezes têm um fim trágico. Não raro, né? O profeta bíblico costuma ter um fim violento, exatamente por ser aquele que faz denúncia da injustiça, do erro, tá? E o mestre? O mestre não. O mestre não. Ele é mais tranquilo, vamos dizer assim, é mais pacífico, né? Ele ensina. Ele não vai chamar a atenção de ninguém, não vai repreender ninguém, ele ensina. Né? O que isso nos mostra para nós? Mostra que o Barnabé era uma pessoa que tinha facilidade para lidar com quem é diferente dele. Barnabé, tudo indica, um sujeito assim, maleável, que sabe onde está, ele não é aquela pessoa que não abre mão nunca daquilo que da sua opinião, né? Tem gente que é assim, só a minha opinião que está certa. A humanidade está errada, a raça humana está errada, 7 bilhões de seres humanos no planeta estão errados, só eu que estou certo. Muita gente que é assim, né? Barnabé não, ele não é assim, ele é maleável, no sentido que sabe conviver com quem é diferente. E isso evita conflitos. Isso evita confusões. Mais tarde, a gente vai ver nas epístolas pastorais que Paulo recomenda que o homem de Deus não deve ser aquele que vive em contenda o tempo todo. Paulo fala isso com todas as letras. O homem de Deus não deve ser aquele que está em briga o tempo todo, está em conflito o tempo todo, cria polêmica o tempo todo. E, enfim, tem gente que é desse jeito, né? Eu conheço muita gente assim, com certeza vocês conhecem também. Aquela pessoa que acorda de manhã e pensa assim, com quem que eu vou tretar hoje? Ah, já sei, o fulano, vou criar uma treta com ele. Tem gente que tem prazer em ter um conflito, né? Eu vou repetir de propósito o que Paulo fala. O homem de Deus não deve ser assim, não deve. Barnabé não era assim, de jeito nenhum. Ele sabe conviver com quem pensa diferente dele. Ele tem essa característica que é extremamente importante. E ele vai na primeira viagem missionária. Curiosamente, e o texto de Atos 13, eu parei aqui, eu li só o versículo 1 e 2. Não, eu li só um. O texto depois vai dizer que a igreja de Antioquia separa Barnabé e Saulo, e mais adiante nós vamos encontrar
Marcos, João Marcos, que conforme Colossenses, nós vamos ser informados, há uma referência em Colossenses que vai dizer que Barnabé e João Marcos eram parentes. Eles eram parentes, eram primos. E isso depois vai ter uma repercussão muito grande no contexto das viagens missionárias de Paulo. Porque, então, vejam bem, nós temos Barnabé primeiro, Paulo em segundo, e o João Marcos, que era jovem, parente de Barnabé, então tem um laço de família entre eles, tá? Muito bem, e vão acontecer coisas interessantíssimas nas viagens missionárias. E uma outra referência que a gente vai encontrar a Barnabé, nós vamos encontrar no capítulo 14, na cidade de Listra. Deixa eu citar uma coisa aqui para vocês. Eu também não sei se algum de vocês alguma vez já parou para pensar, eu não sei se algum de vocês já percebeu que a Bíblia raríssimas vezes não, presta atenção no não, eu disse não, advérbio de negação. A Bíblia não traz descrição física de ninguém. Não sei se alguém já parou para pensar nisso. Não sei se você já percebeu isso. Né? As narrativas bíblicas, né, literariamente falando, nesse sentido, são muito diferentes de outras narrativas, de outras literaturas, né, que você tem uma descrição detalhada de aspectos físicos, às vezes aspectos psicológicos também, né? Quem leu Iracema do José de Alencar, né, século XIX, a descrição da Iracema que ele faz, né, o cabelo preto igual a asa da graúna e tal, enfim. Mas na Bíblia não tem descrição física de personagem. Né? Davi aparece em Samuel uma descrição assim, muito resumida, né, de aspecto físico de Davi, né, mas em geral não tem. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender por quê. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão entender. Uma cidade chamada Listra, na Ásia Menor, um aleijado, um homem doente curado, através de Paulo e Barnabé. E o povo leva bois e quer fazer sacrifícios porque eles dizem, perdão, os deuses desceram em forma humana até nós. Os deuses desceram em forma humana até nós. Deuses da mitologia grega. E aí eles pensam que Paulo é Mercúrio, Hermes, né? O mensageiro, porque o Paulo é que falava. Ele é o mensageiro dos deuses, ele é o deus Hermes. E o Barnabé é Zeus, né? Júpiter. Né? Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Para pensar, parem, né, vocês todos para pensar, por que eles pensaram que Barnabé era o Zeus, era o Júpiter? Motivo tinha. Eles olharam para a figura do Barnabé e pensaram, um homem desse aí só pode ser o Zeus. Por quê? Aí que tá. O nosso conceito ocidental de beleza humana, masculina, feminina, vem dos gregos. Tá? A nossa ideia de beleza foi construída mais de 2.000 anos atrás na Grécia Antiga e está até hoje. Né? Então, o ideal de beleza feminina e masculina para definir uma mulher bonita, um homem bonito, o ideal é grego. E como é que os gregos definiam esse ideal? Né? A questão de proporcionalidade, né? A definição grega era matemática, era puramente matemática, né? A pessoa não tem um nariz grande demais, nem pequeno demais, enfim, a testa não é nem muito grande, nem muito pequena e tal. Mas, e também o ideal, agora no caso especificamente do ideal de beleza masculina, né, a figura masculina, por exemplo, as figuras que a gente vê de super-heróis de histórias em quadrinhos hoje, o modelo dos super-heróis que a gente vê é 100% grego. É 100% grego. Então, o sujeito musculoso, preferencialmente estatura elevada, preferencialmente alto. Isso não foi o pessoal da Marvel, da DC que inventou, isso vem da Grécia de mais de 2.000 anos atrás. Eles que inventaram as Olimpíadas, não é à toa. E as estátuas de Zeus, agora vocês vão entender, as estátuas de Zeus, como que o Zeus era representado? Alto, musculoso, né? Os ombros largos, a barba grande, e o cabelo grande pegando mais ou menos no ombro, meio encaracolado. O Zeus é representado assim, o cabelo dele é meio encaracolado, mas pega no ombro.
Ou seja, uma figura física imponente, uma figura física que chama atenção, né? O que nos leva a entender que Barnabé devia ser assim, né? Devia ser um. A gente pode imaginar, né, a descrição, os relatos bíblicos nesse sentido são extremamente lacônicos, né? A gente pode imaginar, devia ser um sujeito de 1,90 m ou mais, uma figura com um porte físico impressionante. Se ele tivesse 1,60 m de altura, ninguém ia pensar que ele era o Zeus, ninguém ia associar a imagem dele à imagem da estátua, né? Então, Barnabé devia, tudo indica que o mais razoável é admitir que o Barnabé fosse uma figura com um porte físico que chamava atenção. A estatura elevada, devia ser um homem muito bonito, né? E que, se fosse hoje, né, tranquilamente seria um ator de cinema ou algo assim. Mas o que chama a atenção no Barnabé, mais do que o porte físico dele, que, de fato, né, como eu disse aqui, as descrições bíblicas são muito lacônicas, é o caráter dele, o temperamento, né? Ele é dócil, ele sabe conviver com ambientes diferentes, né? Tem o temperamento dócil e tem um caráter nobre. O caráter dele é absolutamente nobre. Bom, em Atos, então, nós vamos ver que depois eles voltam para Antioquia. Eles quem? Barnabé, Saulo, João Marcos. Mas olha, o João Marcos tinha voltado primeiro, né? Esse é um ponto importante. João Marcos não consegue, ele não aguenta, provavelmente por ser jovem demais, está com saudade de casa, não está se adaptando aos rigores da viagem, saudade da comida que a mãe dele faz, e aí ele volta primeiro. Depois Barnabé e Saulo voltam, prestam relatório à igreja de Antioquia, eles são submissos à autoridade da igreja que os enviou. Depois vai ter a segunda viagem missionária. Barnabé vai, aí ele fala, vamos levar o João Marcos. E Paulo fala, não, de jeito nenhum. Não vamos, não. Agora veja, aí eu vi o capítulo 15, que eu quero ler para vocês aqui. O finalzinho do capítulo 15. Então eles vão passar para, na véspera de ser para a segunda viagem, Barnabé quer levar o parente dele com ele de novo. E Paulo bate o pé e fala, não. Não, olha só o que o texto diz. Vou ler aqui o capítulo 15. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. É o mesmo que tinha ido a primeira vez, mas que voltou antes. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando do trajeto. Agora vejam aqui, versículo 39, Atos 15, 39, que eu vou ler aqui. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, aí segue a viagem. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Lucas usa aqui uma linguagem eufemística, é um eufemismo que ele está usando aqui. Ele é lacônico e eufemístico, porque não dá detalhes, mas quando ele fala houve tal desavença que vieram a separar-se, tradução é o seguinte, os dois quebraram pau, eles brigaram. E pelo que a gente vê de Barnabé, Barnabé tenta contemporizar, tenta defender o João Marcos, e Paulo, pelo que a gente percebe, o retrato, né, de Paulo, o temperamento dele, Paulo devia ser uma pessoa muito difícil de convivência. Paulo, se Barnabé era de fácil convivência, Paulo é o contrário, não devia ser uma pessoa muito fácil para conviver, não. Apesar que ele tinha muitos amigos, isso é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que Paulo devia ser uma pessoa difícil de conviver, ao mesmo tempo ele tem muitos amigos. Mas nós, humanos, somos contraditórios por natureza, né? Todos nós temos essas contradições assim. Bom, e Paulo achando ruim, reclamando e brigando, e Barnabé tentando defender o parente dele. Não, mas Paulo, ele é muito jovem ainda, ele não tem a sua idade nem a minha, vamos dar uma segunda chance para ele, todo mundo erra, e todo mundo está sujeito a isso, ele aprendeu, ele não vai fazer a mesma coisa. Não, não vai não, de jeito nenhum. Não vai, não. Até que não teve como haver uma conciliação, e eu acredito que Barnabé tentou, esgotou todos os cartuchos, jogou todas as fichas que ele tinha na mesa, até que não teve jeito, finalmente. Bom, enfim, Barnabé quase que sai de cena.
quase que sai de cena. Ele vai ser mencionado depois na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, quando Paulo vai se referir a ele, Barnabé, dizendo que, mas a gente percebe lá em Coríntios, parece que Paulo está para um lado, Barnabé está para o outro. Né? O Barnabé está pregando, eu também estou. E Barnabé vai ser citado outra vez em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, né? Paulo vai ser uma referência ao Concílio de Jerusalém, que é citado aqui em Atos 15. O que é que foi isso? Que coisa é essa de Concílio de Jerusalém? Vejam só. Os primeiros seguidores de Jesus eram todos judeus. Todos, sem exceção. Todos. Mas a partir do momento que a mensagem de Jesus sai dos limites geográficos da terra da Judéia e não judeus ouvem essa mensagem e se comprometem com ela, então nós passamos a ter, nas primeiras comunidades de seguidores de Jesus, dois grupos de pessoas. Todos seguem a Jesus, só que uns são judeus e outros não. E isso foi gerar muito conflito. E isso percorre o Novo Testamento quase que, praticamente de ponta a ponta. Praticamente de Mateus ao Apocalipse, isso é um conflito que aparece no Novo Testamento. Vamos lembrar que os livros do Novo Testamento foram escritos depois dos relatos que eles mencionam. Quando a gente lê que aconteceu alguma coisa aqui, isso não foi escrito no dia que aquilo aconteceu. Né? O escrito acontece, sei lá quantos anos depois. Por isso que eu disse aqui que esse conflito entre judeus e não judeus, batendo de frente um grupo com o outro, aparece no Novo Testamento praticamente de Mateus até o Apocalipse. E, bom, isso, eu estou dizendo isso para a gente poder entender essa história de Atos 15, na qual Barnabé vai ter um papel importante também. Porque a grande questão que surgiu é a seguinte: e agora, esse pessoal está vindo para cá, Jesus é o Messias, mas é o Messias dos judeus, esse pessoal não é judeu. Nós vamos aceitá-los conosco? Sim ou não? E agora? Aceitamos ou não? E aí, essa foi a discussão lá, né, que Atos 15 nos apresenta. E por fim, a conclusão, perdão, é que eles deveriam ser aceitos, sim, com algumas pouquíssimas exigências. Eles não teriam que se submeter à lei mosaica, à lei judaica, não havia necessidade disso. Esse é o grande argumento de Paulo quando ele escreve aos Gálatas. Não havia necessidade de submeter aos rituais judaicos, como, por exemplo, a circuncisão, no caso de homens adultos, né, que se converteram a Jesus, não precisava disso. Né? E a decisão de Atos 15 foi levada, e Paulo e Barnabé são os portadores, né, dessa decisão. Paulo vai fazer referência a isso em Gálatas, capítulo 2. Né? E aí, no consenso lá da reunião do Concílio de Jerusalém, ficou decidido que Pedro iria pregar apenas para os judeus e Paulo e Barnabé para os não-judeus. Então vejam aí a importância de Barnabé. Né? O Concílio de Jerusalém vai mencioná-lo ao lado de Paulo. E em Atos, outra coisa extremamente importante, lembra que eu falei minutos atrás, Atos 13, Barnabé o primeiro da fila, Saulo o último. Depois, Lucas inverte a sequência e vai colocar Paulo primeiro, Barnabé depois. Barnabé não vai se incomodar com isso. Nenhuma vez é citado que ele se incomodou com isso. Paulo brigou com ele, não o contrário. Foi Paulo cachorro, não o contrário. E aí, depois nós não vamos encontrá-lo mais no Novo Testamento. Ele vai realmente sair de cena. Mas tem uma referência que eu entendo indireta a Barnabé, que é 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4 vai apresentar Paulo literalmente no fim da vida. Anos depois de quando a gente vê aqui Atos 13, a primeira viagem missionária, até 2 Timóteo capítulo 4, deve ter pelo menos uns 30 anos entre um texto e outro. Uns 30 anos separam um evento do outro. Então lá o Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele está em Roma, preso de novo, e ele sabe que
não vai durar muito. Da primeira vez, a primeira prisão, que é relatada no final desse livro de Atos, ele foi absolvido e saiu, né, as acusações de perturbador da ordem do Império Romano, e tudo foi absolvido de tudo, né, era réu primário, não tinha antecedente, então... Agora, depois, quando ele é preso de novo, aí já não é réu primário mais. E então ele sabe que não vai durar muito. E aí ele escreve para Timóteo, ele fala: procura vir ter comigo depressa. O texto do capítulo 4 é emocionante. É emocionante. Procura vir ter comigo depressa. Apressa-te para vir antes do inverno. Né? Porque Timóteo tem que viajar por mar, né? No inverno, lá, hemisfério norte, a navegação marítima, naquela época, né? É impossível. Então, e aí Paulo dá uma série de recomendações, mas tem uma que eu entendo que é indireta a Barnabé, quando ele fala assim: quando vieres, traze consigo a Marcos, pois é útil, me é útil para o ministério. Que Marcos é esse? É o mesmo João Marcos daqui. O mesmíssimo João Marcos. Traze contigo a João Marcos, pois me é útil para o ministério. Em outras palavras, a conclusão que eu chego, Barnabé não é citado, mas a conclusão que eu chego é que Paulo, preso, tem muito tempo para pensar, né? Aí lembrando de tudo que aconteceu, lá no seu cárcere solitário, ele conclui: puxa vida, anos atrás, Barnabé falou, eu fui teimoso, hoje eu vejo Barnabé que estava certo, eu que estava errado. Tinha que estar dando uma chance pro rapaz. Eu não quis dar, eu não quis dar. Sem citar o nome de Barnabé, Paulo reconhece que era Barnabé que estava certo. Anos atrás, quando eles bateram de frente um com o outro, Barnabé tomou a defesa de João Marcos, o Paulo foi contra de toda maneira, mas no futuro, puxa vida. Mas ele reconhece, né? Ainda que não mencione o nome de Barnabé, ele reconhece e fala: Timóteo, meu filho, por favor, venha o mais rápido que você puder. Traz o João Marcos com você. Eu quero me encontrar com vocês antes de morrer. Bom, com isso a gente vê um retrato de uma pessoa formidável, né? Um ser humano que se torna um grande exemplo para nós. Nós precisamos de exemplos. Nós precisamos de modelos. Nós precisamos de pessoas nas quais podemos nos mirar. Barnabé é um destes. E peço permissão para repetir uma das primeiras palavras que eu disse aqui logo no início da minha fala hoje. Um dos pouquíssimos que a Bíblia só apresenta coisa positiva é Barnabé. Grandes heróis que a Bíblia apresenta, erros grosseiros deles não são omitidos. Agora, Barnabé é uma exceção a essa regra. Então, nós temos muita coisa a aprender com ele.